Olá pessoal, um grande abraço a todos. Aqui quem fala é o professor Gabriel Valente. Voltamos com mais um vídeo de história e com mais uma temática que tem tudo a ver com o que a gente está passando, né? Vamos falar da epidemia de febre amarela, vamos analisar um pouquinho sobre uma epidemia pela qual o nosso país passou, como é que ele reagiu, enfim, vamos falar alguns pontos importantes da epidemia de febre amarela. Vamos lá, o que a gente vai abordar nesse vídeo? Vejam aqui comigo. A febre amarela em si. O que é a febre amarela? Né? A febre amarela no Brasil, sua chegada, a chegada em Salvador no século XIX, ou seja, a reintrodução do vírus no Brasil. O surto vai se espalhar pelo norte, pelo sul, vamos falar um pouquinho do surto no Rio de Janeiro, do isolamento em Petrópolis, o desconhecimento das causas e algumas fontes que eu utilizei. Beleza, vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, gente, a febre amarela ela é um vírus, né, que é transmitido pelos mosquitos. Então tem o Aedes aegypti, que é aquele mesmo que transmite a dengue, a chikungunya, o zika e outros mosquitos também, que eles se adaptam melhor a um clima tropical, né? E aí a gente vai dar uma olhadinha analisando isso no seguinte: a febre amarela no Brasil, ela chega possivelmente através de navios negreiros com tráfico de escravos para o Brasil, tráfico de escravizados para o Brasil. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui, ó. Veja que com as grandes navegações, isso aí são rotas comerciais de Portugal e Espanha, após a chegada dos espanhóis na América e após os portugueses terem conseguido contornar a África e chegar às Índias, a gente tem uma circulação muito maior de pessoas pelo mundo, e a África ali é um dos pontos centrais dessas rotas, né? O tráfego pelo Oceano Atlântico ele vai se tornar muito importante, tá? E a África, ela vai, além de a gente ter tido essa migração forçada, o tráfico de escravizados para a América, a gente também tem a África com portos importantes, com entrepostos comerciais importantes para se chegar às Índias, por exemplo. Tá? Então, o mosquito, tanto as pessoas infectadas, o vírus vem com as pessoas infectadas, né? E os mosquitos vão vir da África para o Brasil. Isso não é uma coisa que acabou não. Os mosquitos vêm por navios até hoje, né? Poças de água nos navios vão trazer mosquitos de outros lugares. Então, mesmo que a gente erradicasse o mosquito aqui no Brasil, é possível que ele chegasse por navios através dos nossos portos, novamente. Tá? Então, eles vão chegar aí no século XVII, quando a gente tem relatos de epidemias de pessoas com sintomas de febre amarela no Brasil. Tá? A gente tem essa chegada aí no século XVII. Vamos avançando um pouquinho. E aí, pessoal, o tema aí principal do nosso vídeo de hoje é a reintrodução do vírus no Brasil a partir de 1849. A chegada vai ser em Salvador. Um navio vai sair de New Orleans ou Nova Orleans, lá nos Estados Unidos, um local que já estava com um surto de febre amarela, vai fazer escala em Havana, que também era um local que estava com surto de febre amarela, e vai chegar em Salvador no finalzinho de setembro de 1849, 30 de setembro de 1849. O que vai acontecer? Ele vai apresentar para as autoridades de Salvador uma carta de saúde limpa e vai começar a ter suas atividades ali no porto normalmente, não vai haver medidas de autoridade. O único manifesto que a gente tem quanto a isso no jornal Correio Mercantil saiu uma carta anônima criticando essa postura das autoridades, por não terem ali feito uma quarentena, inspecionado o navio, enfim. Parece que já havia 2 pessoas mortas quando o navio chega a Salvador, e ele vai ter esse livre trânsito aí na cidade. Então esse é o possível marco aí da chegada novamente da febre amarela do Brasil, a reintrodução desse vírus no Brasil. Tá? E aí em novembro a epidemia vai começar a se alastrar pela cidade de Salvador. Porém, o que vai acontecer? Alguns médicos vão começar a diagnosticar a febre amarela, isso vai provocar protestos de outros médicos. Vão começar a dizer que era exagerado, que estavam tentando provocar aí um alarde na população. E olha só o que o Conselho de Salubridade Pública afirmou. Vou trazer um slide aqui com muito texto, mas vou ler só um pedacinho, eu achei interessante colar esse slide aí para a gente analisar juntos. Olha aqui o item 3, ó, eles vão falar o seguinte, ó, que esta epidemia nada tem em si de contagiosa nem de assustadora, e que os casos graves e fatais são devidos à predisposição dos doentes às moléstias análogas ou aos sustos de que os doentes se têm deixado apoderar, ou finalmente a tratamentos contrários à razão. Ou seja, estão dizendo aí que a doença não é contagiosa, só afetaria quem tem predisposição, ou quem estava se deixando assustar, ou seja, estão aí diminuindo aí os riscos que a doença tinha e os males que ela poderia causar para a população, né? E aí o que vai acontecer?
vai ter uma disputa aí. Alguns médicos estrangeiros vão começar a dizer que é febre amarela, sim, que é grave, e médicos brasileiros vão dizer que não, que era uma doença do Brasil e que ela não era tão grave assim, não tinha muito risco para a população. E a imprensa brasileira vai começar a apoiar essa posição dos médicos brasileiros e vai acusar os estrangeiros de tentarem pôr terror entre a população da Bahia. Então a gente vai ter essas duas posições. Mas o que vai ocorrer? Em janeiro, a epidemia vai se alastrando, né? Ela é confirmada, os hospitais começam a se tornar insuficientes em Salvador para poder abrigar os enfermos, e aí de Salvador ela vai se propagar tanto para o norte quanto para o sul do país. Vamos falar um pouquinho disso aí. Então, em dezembro ela vai chegar ao Recife, vai chegar ao Rio de Janeiro, tá? Em 1850 ela chega ao Pará. O que vai acontecer no Pará? As autoridades estavam ignorando já o surto em Pernambuco, tá? E elas não vão impor nenhuma barreira sanitária para as embarcações que chegavam no Pará. Isso vai ser um fator que vai facilitar a chegada da doença, né? O que vai acontecer? Olha um relato aí sobre o que vai acontecer no Pará. Ó. Ficaram paralisados os negócios públicos e particulares. Ocupavam-se todos em sepultar os mortos e cuidar dos enfermos. A partir de maio, entretanto, diminuiu a intensidade do flagelo e em julho já estava restrito aos indivíduos procedentes do interior ou de fora da província. Ou seja, o Pará foi fortemente atingido por essa epidemia de febre amarela, né? Olha a situação do Pará como é que ficou. Dos 16 mil habitantes, nós temos 12 mil doentes, 593 óbitos, ou seja, atingiu aí boa parte da população. Pessoal, a doença também ela vai se alastrar por Belém, Maceió, Belém, Pará, né? Já está falando aí. Paraíba, Sergipe, São Paulo. E aí eu peguei um relato do Pereira do Rego, que ele era da Academia Imperial de Medicina. E ele vai expressar uma frase muito interessante. Ele vai falar o seguinte, ó. Sempre se fizeram quarentenas entre nós, depois do mal estar conosco. Ou seja, vai falar aí da quarentena ser tardia para poder tratar a doença. Embora essa frase ia ficar parecendo que ele estava ali na vanguarda defendendo a quarentena, mas ele fazia parte, né, da Academia Imperial de Medicina, que vai justamente negar a existência da febre amarela no Rio de Janeiro, quando a febre já estava presente na cidade. Vamos falar disso já já. Agora, na verdade, né? Ó, em 3 de dezembro é a data que acredita-se que a doença chegou no Rio de Janeiro, vinda de um navio de Salvador. E o navio chega de Salvador e vai ter livre prática no porto, tá? Os seus tripulantes vão descer, enfim, vão ter contato com as outras pessoas. A notícia da epidemia em Salvador ela vai chegar ao Rio só em 13 de dezembro. Então esse navio vai ter ali uma livre prática no porto do Rio de Janeiro, tá? E aí o que vai acontecer? Em 28 de dezembro a gente tem um médico alemão que ele vai diagnosticar doentes com febre amarela. Mas ele vai ser considerado imprudente. Sempre aquela questão, não, um exagero. Aqui nós temos a foto da Academia Imperial de Medicina. E aí, no início de janeiro, a Academia Imperial de Medicina ela vai ser chamada a opinar sobre essa situação e ela vai opinar pelo seguinte: não confirma a existência da doença no Rio de Janeiro. Tá? O que vai ocorrer? Essa negação vai atrasar as ações do governo, né? E no início de fevereiro, a presença da doença na capital vai ser admitida, mas aí a gente já tem a doença se alastrando pela cidade, já se propagando pela cidade. E aí só então o governo vai começar a colocar os navios que chegam no porto em quarentena, enfim, mas já é uma situação em que a doença já estava na cidade e já estava se alastrando. Tá? Os hospitais do Rio vão ficar superlotados, aí a gente tem a Santa Casa da Misericórdia, que é um local de ajuda aos enfermos. O governo vai até proibir a publicação dos obituários, que era o quê? Sair a lista dos óbitos no jornal e tal. Só que isso vai acabar gerando um efeito contrário, vai acabar assustando ainda mais a população. Tem relatos que a população começava a olhar para as casas e via toda a casa cheia de janela fechada, imaginava, tem alguém morto lá dentro, religiosos andando pela rua, era para dar ali um alento a quem já estava morrendo, enfim. Isso deixa a população ainda mais assustada, achando que a morte estava presente ali em todos os lugares. Tá? E aí, gente, no Rio de Janeiro, fevereiro e março foram os meses com mais mortes. A gente chega até aí 80, 90 por dia. Tem um dia de março que tem mais de 100 mortes. E aí, a partir de julho, isso vai arrefecendo. Em setembro, a gente tem a epidemia considerada extinta no Rio de Janeiro. E olha só, pessoal, no ano de 1850, a doença vai vitimar cerca de mais de 4 mil pessoas no Rio de Janeiro. Tá? E o que vai ocorrer?
A maioria das pessoas vítimas da febre amarela, nesse surto de febre amarela, elas vão ser brasileiros descendentes de europeus ou imigrantes europeus pobres, eles vão ser os mais atingidos. A doença vai atingir menos os escravizados, os descendentes de escravos. Por que isso, pessoal? Tem algumas explicações aí. Primeiro talvez não tenha tanto registro dos escravizados que se infectaram e morreram, também não havia tanto tratamento para eles. E uma outra hipótese é a seguinte, que é bem plausível. Essa doença já é originária da África. Então, possivelmente, escravizados trazidos para o Brasil, eles já viviam em tribos de regiões endêmicas de febre amarela. Então, as pessoas que teriam menor resistência à febre amarela já teriam morrido no próprio continente africano. Então, os escravizados que vinham para o Brasil, eles já tinham aí uma certa resistência. O povo em que ele vivia já pode ter passado por uma certa seleção aí, por viver em região endêmica da doença. E aí eles foram bem menos afetados do que os brasileiros de origem europeia e os imigrantes europeus pobres. Tá legal? E aí, pessoal, olha só uma questão aí que a gente pode relacionar com os dias atuais. Não sabia a causa da febre amarela, não tinha a menor ideia de que ela estava relacionada ao mosquito, mas começaram a orientar para que a população fosse procurar as serras, regiões serranas, Petrópolis, no Rio de Janeiro. Vai ser o destino da elite no Rio de Janeiro, porque eram locais que não havia registro da proliferação da doença. E aí a gente vê a questão aí dessa palavra que está nos dias de hoje, que é a quarentena, né? Apesar da doença não ter classe social, afetar a todos, quem tem mais condições de se proteger fica menos sujeito à doença, né? Então quem tinha condições saía da cidade no verão, ia para Petrópolis, fazia uma espécie de quarentena lá na cidade, e a população mais pobre continuava aqui na cidade, sujeita à doença, sujeita ao vírus e precisando trabalhar, né? Então a gente tem essa diferença aí no impacto que a doença vai causar em diferentes classes sociais. Claro que ela vai afetar todos, mas quem tinha mais condição de se proteger, de ir para Petrópolis, ir para uma outra região serrana, fazer uma espécie de quarentena, estava aí menos exposto à doença, né, do que a população mais pobre. E aí, gente, para fechar aí nosso último tópico, não se sabia as causas da doença, isso era um enigma na época. Não se tinha ideia que a transmissão era feita pelo mosquito. Olhem as orientações aí da Comissão Central de Saúde Pública. Eu falei aqui, vou ler com vocês aqui a partir das aspas, olha só. Frequentemente determinada por indigestões, a supressão da transpiração, exposição à chuva, à umidade, ao sereno da noite e à insolação. E esta foi sem dúvida uma das mais fortes causas da sua produção entre nós. As fadigas do corpo e do espírito, as contrariedades morais, as paixões violentas, o terror, também concorrem muito para o seu desenvolvimento, ou seja, dão N causas aí para a febre amarela e eles não tinham noção de que ela era um vírus transmitido pelo mosquito. Tinha até uma relação interessante, alguns médicos notavam que após um temporal você tinha mais pessoas infectadas, mas não se sabia por quê. Hoje em dia a gente pode concluir, né, que após um temporal você tem mais poças, os mosquitos se proliferam mais, e aí você tem mais vetores para picar as pessoas e transmitirem o vírus. Mas naquela época não se tinha ideia disso. E aí o Miguel Couto ele vai acabar afirmando, no tratamento da febre amarela só há um preceito: não matar os doentes. Ou seja, a ideia era tentar proteger a pessoa de alguma forma, mas não se sabia o que fazer para tratar as pessoas, nem o que fazer para impedir que as pessoas pegassem, já que não se tinha noção das causas da febre amarela. Tá bom, pessoal? Vou citar aqui 2 livros que eu usei de fonte, ó, História da Febre Amarela no Brasil e Cidade Febril. Como eu citei, colei alguns textos ali para citar as fontes que eu usei e que eu reportei. Tá legal, pessoal? Agradeço aqui, ó, mais uma vez, meu muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até o final. Espero ter contribuído aí para os estudos, para a preparação de vocês. Quem puder, curta meu Instagram, Professor Gabriel Valente, meu Facebook, Gabriel Valente, tá legal? Um grande abraço a todos, até a próxima!